Uma visita no estúdio da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que é colega jornalista, é comunicador. O prefeito de Belo Horizonte está no Rio, entre outras agendas, para um importante seminário de prefeitos e prefeitas de cidades com mais de 500 mil habitantes, para tratar de educação. Vamos saber o que Belo Horizonte pode contribuir nesse evento, mas antes deixa eu conversar com Álvaro Damião, prefeito de BH. Bom dia, colega. Bom dia, Clóvis. Um abraço para você, para o Felipe, para Ana Paula, enfim, obrigado a vocês pelo carinho e dizer do carinho que eu tenho pela Rádio Tupi, a história que eu tenho com a Rádio Tupi, né? A sua voz já passou por aqui transmitindo futebol, né? Já são 30 anos de Rádio Itatiaia, eu cobri 6 Copas do Mundo na Rádio Itatiaia, que é parceira da Rádio Tupi, e nessas parcerias que a gente sempre fez, eu fiz a Copa América de 2001 para as duas, para a Rádio Tupi e para a Rádio Itatiaia. Já dividi muito banco de trás do carro com Wagner Menezes, com Wellington Campos. No bom sentido, viajando, trabalhando, né? Porque esse pessoal é tudo maldoso aqui. Trabalhando. A gente já percorreu o mundo afora aí, cobrindo seleção brasileira. Eu tenho uma história muito grande. Heraldo Leite, não posso deixar de mandar um abraço para Heraldo. A gente já se trombou muito nessas Copas do Mundo, nesses eventos internacionais. E a Tupi, quem gosta do rádio, quem ouve o rádio, ou quem é do rádio como eu, não pode deixar de ouvir uma emissora do tamanho e da força da Tupi, né? É verdade. Tupi de Apolinho. 90 anos agora. 90 anos agora. Do Canhotinha. Mas olha só, o Wagner Menezes tem umas histórias incríveis aqui. Você deve conhecer algumas, que viajando a gente conta muita coisa, né? Uma vez a seleção foi chamada e ele foi para coletivo. E o Marcelo, aquele que era do Fluminense, foi para a Europa, ganhou tudo do Real Madrid, voltou. O Marcelo tá lá dando a entrevista dele, e o Wagner interrompe os colegas assim: eu queria aproveitar e dar parabéns, porque dia tal é o seu aniversário. Aí o Marcelo disse: não, meu aniversário é outro. Ele disse: não, seu aniversário é dia tal. Aí foi uma risada. O Marcelo falou: você quer saber mais do que eu do meu aniversário? Não, o seu aniversário. Começou a bancar com o Marcelo. Eu vou te contar as pérolas do Wagner. Em 2006, na Alemanha, nós estávamos juntos, nós pegamos um carro, ele, o Wellington Campos e o Leonardo Baran. Olha. Nós saímos de Munique, onde a gente estava, para poder fazer um amistoso da seleção brasileira na Áustria. E aí alugamos o carro, fomos lá no aeroporto pegar o carro. E ninguém sabia o que era o tal do GPS. Nós não sabíamos. E lá já era novidade. E a mulher perguntando pra gente em alemão: vocês vão querer o Global Position System? Falei: mas o que é isso, gente? E ninguém entendia nada. A mulher falou que, em inglês ela falou que é melhor vocês levar. Aí colocou o GPS. Eu falei: o que significa isso? Aí falou que assim: você vai colocar o endereço aqui. A mulher cansou da cara da gente, falou que assim: me dá aqui para onde vocês vão que eu vou colocar. Aí colocou o endereço do hotel que a gente ia na Áustria lá. Aí colocou e falou que assim: mas e agora? Falou: agora só você seguir aqui, ele manda você fazer, você vai, que vai falar a hora certinha de você chegar lá. E hoje a gente sabe o que é, mas imagina te dando um negócio desse, você sem saber. Nós fomos daqui lá, eu, o Wellington e o Wagner Menezes, falando: isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Na hora que chegou, que a mulher falou: seu destino está à direita. Nós batemos palmas para a menina do aeroporto. Impressionante. Não sabíamos o que era o GPS, conhecemos junto nós três. Que legal. Gente, vocês estão ouvindo o prefeito de BH, Belo Horizonte, Álvaro Damião. O senhor chegou no poder de uma forma assim, diferente, porque na verdade o prefeito eleito, o Fuad Noman, 77 anos, ele faleceu em março desse ano, não é isso? Isso, no dia 27. Ele contraiu um câncer durante a campanha, ele anunciou o câncer durante a campanha, me convidou antes disso, me convidou no começo do ano para ser o vice dele. Eu era vereador em Belo Horizonte, eu já estava no meu 2º mandato, ia para o meu 3º mandato de vereador, fui convidado por ele para poder ser o vice dele, aceitei. E durante a campanha ele anunciou que ele ia ter que fazer tratamento para um câncer, mas que não ia parar a campanha. E ficou até uma dúvida, muita gente pergunta, o tratamento que ele fez, esse tratamento ajudou ou atrapalhou? E foi uma das coisas que eu perguntei para a dona Mônica depois do falecimento do Fuad. Dona Mônica, a esposa dele, ela falou: Álvaro, pode ter certeza que ajudou, porque ele virou uma outra pessoa. Ele queria fazer, ele estava mais alegre, ele estava mais para cima, e a gente percebia isso.
Dificilmente você vai ver uma pessoa que faz tratamento de câncer, ela fazer a quimioterapia num dia e no mesmo dia ela está trabalhando. Olha. Dificilmente você vai ver isso. E com o Fuad era assim. Ele fazia o tratamento, a gente chegava na sexta-feira, vai ter agenda? Aí ele falou que assim, à tarde tem. De manhã eu não posso, mas à tarde tem. Entendi. E ele fazia agenda à tarde com a gente. Como é que você entende, de forma objetiva, o legado dele lá para Belo Horizonte? As histórias, os números, né? Os números não mentem. O Fuad foi um dos maiores prefeitos. Em 2 anos apenas, ele fez o que muita gente não conseguiu fazer em 6 anos, em 8 anos de mandato. Belo Horizonte hoje é uma cidade que está trabalhando, ela está preparada para disparar. Ela ainda não disparou, faltam algumas coisinhas, mas a gente já está fazendo isso para ela poder ser a cidade do sim. Belo Horizonte era por um tempo a cidade do não podia fazer nada. Belo Horizonte é a capital nacional dos botecos, não é isso? Nós o conhecemos assim? Isso. Não é? Savassi. Diz que não tem mar, mas tem bar. Tem bar. E não vai pro mar, vai pro bar. Vai pro bar. Mas os botecos só funcionam até as 10 horas da noite, porque os ônibus à noite não circulam mais como circulavam antes. O rapaz tem o boteco dele, é a cidade do boteco, mas não pode colocar uma mesa na calçada porque atrapalha todo mundo. Não podia. Comigo agora pode. Então, Belo Horizonte estava uma cidade travada. Belo Horizonte não pode construir um prédio. Se você quiser construir um prédio lá de 50 andares, você não consegue. Não tem autorização para isso. Belo Horizonte, a pessoa ia para fazer um comércio dela, seja uma padaria num bairro mais simples, ou um prédio numa região centro-sul, ele, para poder conseguir o alvará, 1 ano, 2 anos para conseguir o alvará. Muita burocracia. Ninguém aguenta isso. Aí a gente está quebrando essa burocracia. O senhor tem maioria na Câmara lá de Vereadores? Temos a maioria. Temos a maioria. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. E por que fica mais fácil, Clóvis? É você fazer os vereadores e vereadoras entenderem que todos nós fomos eleitos por o mesmo motivo, para melhorar a vida das pessoas que votaram na gente. Nós não estamos ali só para defesas de bandeiras políticas. Nós estamos ali para melhorar a vida das pessoas. E as pessoas querem isso. Elas querem o que você acabou de falar. Você acabou de dar uma notícia do número que está aumentando de mortes no Rio de Janeiro. Então a pessoa quer solução para isso. Sabe? Ela quer solução. Ela não quer saber se a solução vai vir do ator A ou do ator B. A qual lado você pertence? Eu quero saber de pertence, amigo. Isso. Eu quero saber se eu vou continuar saindo de casa, chegando até o ponto do ônibus e vendo um corpo caído aqui. É isso que eu quero saber se você vai resolver. Pelo menos eu entendo assim, tá? Claro. Essa é a minha postura política. Olha aqui no estúdio com a gente, o chefe de gabinete do prefeito de BH. É do Ander que fala? É do Ander Franco. Nome diferente, hein? Tem irmãos, não? Tem nomes diferentes também? Normal, tudo normal. O único falando só ele que é o do Ander. A Daniela Lacerda é chefe de cerimonial, não é? Então, quando a gente for visitar o prefeito, é você que vai dizer não pra gente, que ele tá ocupado agora. Tá com a gente. E o Romualdo Rodrigues é ajudante de ordem, não é isso? Muito bem. Já foram servidos? Já serviram café, água? Pão de queijo. A massagem dos pés já fizeram ou não? Não, só o pão de queijo tá bom. Aqui tá bom. Bom, vamos lá então. Olha só, sobre violência, comparando com as outras capitais, de forma objetiva, o que o senhor teria a dizer de BH hoje? Belo Horizonte melhorou muito os números dela nos últimos 3 anos, mas vai melhorar ainda mais. A gente vai lançar em Belo Horizonte até o final do ano, tomara. Já está sendo estudado, sendo trabalhado, planejado para poder ser executado até o final do ano, Muralha BH. Muralha BH é um sistema que nós vamos implantar na capital do estado, onde nenhum carro, nenhuma moto vai sair ou entrar sendo roubado. Nenhum carro, nenhuma moto. Todos eles serão vistoriados e vigiados através de um sistema de segurança que nós vamos implantar na capital. Nós vamos fazer isso através de inteligência artificial, através de câmeras ligadas à inteligência artificial, e todas as placas serão monitoradas em todas as entradas e saídas do município de Belo Horizonte. A gente quer diminuir o número de roubos. Obviamente, diminuindo o número de roubos, você cai o valor, por exemplo, do seguro, né? Se você diminui o número de roubos. Isso. E se a pessoa que rouba, que é aquela também que mata, porque se você reagir ao roubo da moto, ele mata. Se você reagir ao roubo do carro, ele mata. Ele vendo que em Belo Horizonte não tem mais lugar para roubar, ele vai roubar em outro lugar. Pelo menos é o que a gente Lá quer. tem aquele fenômeno também daqui do Rio, de grandes capitais, a dupla de moto assaltando direto, não? Dupla de moto assaltando. A gente tinha um projeto em Belo Horizonte, eu como vereador discuti isso várias vezes, já passou da hora de ser nacional, sabe? E aproveitar aqui a bancada federal do Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte eu falo muito para os mineiros, nós temos que colocar o número da placa da moto no capacete. O capacete tem que ter a placa da moto, sabe? O capacete tem que ter a placa da moto, porque o cara coloca o capacete ali, o capacete é a fantasia. O capacete não é mais só
a segurança de quem está em cima da moto. Virou a máscara do cara. Virou a máscara do cara. Com o capacete, ele entra no banco, ele entra no bar, ele entra no comércio, ele atravessa a rua para poder assaltar. Então tem que ter a placa da moto e do mesmo jeito que tem, sabe? E tem que ser cobrada. Você não pode estar com um capacete de uma moto, estando com a placa de outra, não. Olha só, gente, vamos aproveitar essa fala do prefeito de BH para fazer um corte e botar nas redes sociais isso para ver se dissemina e todo mundo corre. Olha a ideia, simples, mas genial. Você transformar uma arma, uma máscara do bandido do Marginal hoje, né, em algo que pode ser usado contra ele. A placa da moto que ele está pilotando tem que estar no capacete, forma a gente identificar à primeira vista, né? Então vamos tentar fazer um corte aqui, Douglas, isso aqui, botar nas redes, uma simples, mas eficiente ideia. Parabéns, prefeito Álvaro Damião, de Belo Horizonte, visitando a gente. Uma referência do seu trabalho de vocês lá é educação, né? E o senhor vem para esse encontro aqui de prefeitos com uma importante contribuição, não é, prefeito? Isso, a gente tem em Belo Horizonte se não é o melhor, é um dos melhores modelos de educação hoje do país, que são as nossas EMEIs, através de PPPs. Nós construímos as escolas públicas em Belo Horizonte através da parceria público-privada. E o que significa isso? Antes, você para trocar uma lâmpada dentro de uma escola, para poder arrumar uma descarga, eram 2 dias, 3 dias para poder fazer isso. Quando você faz através de PPPs, primeiro, que você padroniza. Qualquer lugar que você for, você vê o prédio, você vai falar, é uma escola pública, é uma escola pública. Então você padroniza. A qualidade do serviço prestado é 10 vezes melhor. Os prédios são muito melhores, padronizados, respeitando todas as normas para que as crianças possam ser atendidas. Todas as normas. E o dia, quantas horas por dia de educação tem alguma diferença, não? O dia inteiro. O dia inteiro. Seria aquele CIEP, aquela ideia original do CIEP colocada, atualizada. Isso, é aquilo ali. Só que a gente tem de manhã, tem de tarde, tem parcerias com creches, onde a gente não consegue fazer por causa das crianças de 0 a 3 anos, a gente faz parcerias com creches. Belo Horizonte é uma das capitais que mais tem parcerias com creches. Olha só. Sabe? Porque a creche também nos ajuda demais, porque a creche está na comunidade onde a escola não consegue entrar, mas tem uma senhora ali que é apaixonada pelas crianças do bairro e ela quer só ter uma condição para poder cuidar daquelas crianças. E quem dá essa condição? A prefeitura, através de uma creche conveniada. A gente faz isso muito em Belo Horizonte. Temos que melhorar agora, o nosso IDEB ficou muito para trás. E por que ficou para trás? Porque ficou para trás no Brasil inteiro, né? Por causa da pandemia, muita gente parou de estudar, e aqueles que pararam, para você voltar a criança para a escola, não é fácil, Clóvis, é difícil. Você faz de tudo para a criança voltar, mas você tem dificuldade para voltar. Nós estamos enfrentando essa dificuldade e vamos agora atacar o nosso IDEB para a gente voltar a ter o que Belo Horizonte sempre teve, o melhor IDEB do Brasil. O que significa EMEIs? EMEIs é a Escola Municipal de Ensino Infantil. EMEIs. Escola Municipal de Ensino Infantil. E a EMF, é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte. E a EMF é a Escola Municipal de Ensino Fundamental. Olha só, que legal. São aqueles que já estão com 12, 13, 14 anos. Como o senhor citou, eu tenho aqui a Ana Paula Portuguesa e tenho o Felipe. Eu vou pedir para eles fazerem uma pergunta para o senhor. Primeiro a sugestão aqui do nosso diretor. Vamos lá, Felipe. Prefeito Álvaro Damião, a cidade de Belo Horizonte, a gente sabe que é a terceira mais importante do país. Como é que o senhor está vendo hoje a situação do tarifaço de Donald Trump, que vai afetar as exportações? Minas é um importante estado exportador e a região de Belo Horizonte tem uma importância nessa cadeia de exportação do Brasil. A pergunta é simples de responder. Eu não consigo entender quem é que vai ganhar com isso no Brasil. Não tem ninguém ganhando com isso. O país todo vai perder. Belo Horizonte está perdendo, o Rio está perdendo, o estado de Minas Gerais por um todo está perdendo. São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, São Paulo, perdendo muito. Isso está perdendo. O Brasil todo perde com isso. Agora, a discussão política, a gente não tinha que estar envolvido nisso, não. A senhora que está me ouvindo aí em Belfor Roxo, onde quer que seja, né? Está me ouvindo em Santa Cruz, em Madureira, a senhora tem nada a ver com isso, não. A senhora tem nada a ver com briga política, briga de família política, um contra o outro. Não tem nada a ver isso com a história do país e com a economia do país, sabe? Eu acho que o país perde muito e é uma forma muito negativa de mostrar o que nós temos de melhor no Brasil. Eu não vou falar se é certo ou se é errado a forma como foi feito, porque aí você já entra numa seara política. Quem falar que é certo, está do lado de cá. Quem falar que é errado, está do lado de cá. Eu não estou do lado de ninguém. Eu estou do lado do povo brasileiro. A minha responsabilidade é defender, no caso, o povo de Belo Horizonte. Mas não tem como defender o povo de Belo Horizonte sem falar do carioca.
sem falar do Fluminense. Isso. Porque todos aqui sofrem da mesma forma, né? Mas é muito ruim você ver que o país, para resolver um problema político, ataca o país inteiro, sem saber se essa senhora pode ou não pode pagar uma carne mais cara lá no Nordeste brasileiro. Isso aí. Agora a Ana Paula Portuguesa, a área dele é mais de entretenimento e cultural, e Belo Horizonte dá razão pra gente falar sobre cultura. Vamos lá, Ana Paula. Ajuda a gente a levar esses shows pra lá, viu, Ana? Tá tendo muito show aqui no Rio. Prefeito BH, eu já fui em cada festival sertanejo em BH, maravilhoso. Lindos, né? Já trabalhei em rádio de Belo Horizonte ali. A gente foi no Parque das Mangabeiras, fez uma vez um programa ali maravilhoso com o pessoal de BH, que é um lugar espetacular. E é justamente sobre isso que eu quero saber. A cultura em Belo Horizonte, como é que o senhor está encarando essa parte lá? Clube da Esquina. Clube da Esquina. Quanto evento nacional tem em Belo Horizonte, né? É o meu primeiro ano como prefeito de Belo Horizonte. Algumas coisas a gente já fez, por exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte é um dos maiores, não vou falar o maior, que não vai entrar naquela briga do Rio e São Paulo. Né? É um dos maiores, mas de rua nós temos o melhor carnaval do Brasil, o mais seguro. Para você ter uma ideia, foram 6 milhões de pessoas, 6 milhões de foliões esse ano em Belo Horizonte, dados constatados pela Belotur. Nós não tivemos nem uma ocorrência. Zero ocorrência. É zero mesmo. Como diria o Sérgio Leão, né? Zero ocorrência. Zero ocorrência. Nós não tivemos ocorrência, nós não tivemos nenhum problema. E com 6 milhões de pessoas passando pela cidade de um lado para o outro. Nós conseguimos fazer um carnaval muito lindo, um carnaval bacana, um carnaval que une a cultura de Belo Horizonte, que o carnaval de lá foi criado pelo povo da cidade, mas conseguimos colocar ali uns temperozinhos. Nós colocamos o Alok na Avenida Afonso Pena, que é a nossa principal avenida. Nós colocamos o Alok com quase 1 milhão de pessoas atrás do trio elétrico dele. E é o que nós queremos também para o próximo ano. É só dar um temperozinho, não é tirar a característica do carnaval que a gente já tem, não, né? Senão os blocos de lá vão ficar bravos. Vai ficar achando que a gente está levando, né? E São Paulo e Belo Horizonte tem mais de 500 blocos. São blocos fantásticos. Os blocos de Belo Horizonte são reconhecidos. Então, quantos dias dura o carnaval de blocos das ruas lá de Belo Horizonte? Porque aqui começa a preparação. Aí quando começa o carnaval, aí eles vão. Aí depois termina o carnaval, fica mais uma semana. O nosso já começou, estão preparando. Não, tô brincando. Ganhou da gente. É uma semana antes e uma semana depois. Fica o mês todo de programação. Mas a semana mesmo do carnaval é a semana do carnaval, que é a quinta, sexta, sábado, domingo, a segunda e terça. E aí a gente estende um pouquinho até o final de semana. Nós tivemos um carnaval maravilhoso, sem nenhuma ocorrência, essa era a preocupação, porque a gente não quer só fazer o melhor ou o maior carnaval do Brasil. A nossa proposta em Belo Horizonte é fazer o carnaval mais seguro do Brasil, das capitais o mais seguro. E a gente conseguiu. Nós fizemos uma festa junina agora, que terminou no final de semana, mostrando a nossa cultura. Nós temos em Belo Horizonte as maiores escolas do Brasil. Muitos pensam assim, o maior festival junino de festa, né, julina no Nordeste brasileiro. Sim, nós somos o terceiro maior. O maior do Sul e Sudeste é o de Belo Horizonte. O Arraial de Belô é o terceiro maior. Nós tivemos jornalistas renomados agora acompanhando e cobrindo a nossa festa, falou assim, poxa, por que não tem um como esse aqui? Inclusive Rio de Janeiro, vamos fazer isso aqui. É lindo, é lindo. A tradição da festa junina é maravilhosa. Nós fizemos um investimento muito grande, 10 milhões de reais aproximadamente nós investimos no Arraial de Belô, fizemos uma grande festa e o nosso projeto agora é levar um grande artista também para Belo Horizonte, assim como já virou praxe aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos isso para Belo Horizonte. Tem algum nome já sugerido que o pessoal gosta mais lá? Não? O pessoal sugere toda hora um, aí eu vou olhar o cachê e falo, não gente, calma, não é bem assim não, estou começando. Mas isso está para partir para iniciativa privada, né? Para bancar isso, né? Isso, a gente vai dividir com a iniciativa privada, a gente tem local para isso, a gente tem a Praça da Estação, ali cabe mais de 1 milhão de pessoas espalhadas pela praça, nós temos locais para isso, Belo Horizonte tem condições para termos lá um grande show, um grande evento, e a gente quer fazer esse ano ainda no aniversário da cidade, no mês de dezembro. Muito bom. O helicóptero da Tupi está chegando, o Jaque. Vem cá, vamos falar de futebol para fechar aqui, agradecer a sua presença ilustre, desejar uma boa permanência aqui no Rio de Janeiro. O que o senhor achou da participação brasileira no Mundial de Clubes? Eu gostei, sabe? Eu gostei, apesar de chegar no final, a gente não vê os brasileiros como a gente gostaria, mas a gente enfrentou seleções europeias, né? O que a gente enfrentou foi seleções europeias, não foi time de futebol, pô. Chelsea não é time de futebol, não. É verdade. Manchester City não é time de futebol, não. O PSG são seleções. PSG é seleção europeia, né? Uma loucura. Então, os clubes brasileiros foram muito bem. Inclusive, no começo, quando eles estavam tão bem, os outros estavam menosprezando, falando, nós viemos aqui para passear.
Aí depois falou, vamos levar a sério, senão a gente vai fazer vexame aqui. Então foi boa a participação brasileira, tomara que seja melhor no próximo ano. Tomara que tenha um mineiro lá também, né? Vocês pegaram tudo. Então vamos falar de Minas. Como é que tá o Atlético e o Cruzeiro? Os dois são SAF, não? Não, os dois são SAF. Uhum. O Cruzeiro é SAF, o Atlético é SAF. O Cruzeiro jogou ontem, empatou com o Corinthians 0-0. É o líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo encostou ontem, tá? Um ponto só. Encostou e virou o jogo. Eu estava assistindo. Nós temos torcedores aqui, o Luiz Cláudio aqui do OPEC, da OPEC, é torcedor do Cruzeiro. É torcedor do Cruzeiro, tava ouvindo. O Cruzeiro e o Atlético tem torcida no Brasil todo. O nosso presidente aqui, é só Botafogo. Mentira, o Galo joga hoje pela Copa Sul-Americana. O Galo joga hoje pela Copa Sul-Americana na Arena MRV. Ontem o Grêmio foi eliminado. O Grêmio foi eliminado. O Vasco foi eliminado. O Vasco foi eliminado e o Grêmio eliminado. Os dois eliminados ontem. E o Bahia foi eliminado também na semana. Só tem um Atlético agora. É verdade. Só tem um Atlético na Copa Sul-Americana. E uma outra coisa que vocês têm aqui que a gente vai ter em Belo Horizonte, para encerrar. Sabe o que é? Não. Que eu sempre fui apaixonado por ela? A Lagoa Rodrigo de Freitas. Lá tem a Pampulha. Mas só que não é navegável. E agora? Vai ser navegável. Mas e como é que faz? Não tem que deixar limpinha? Já está limpinha, é isso. Essa é a notícia. Dá pra gente mergulhar lá, não? Essa é a notícia para os cariocas. Quando forem a Belo Horizonte, até o final do ano, para mergulhar não. Para nado ainda não. Para nado ainda não. Mas para esportes aquáticos ela será liberada até o final do ano. Esse ano. Inclusive já temos o laudo da Marinha. Olha. Já temos o laudo da Marinha, tudo está sendo preparado. É uma das coisas que a gente fez, né, na nossa gestão, preparar a Lagoa da Pampulha para ser navegável. Depois de Juscelino Kubitschek, ela nunca mais teve um prefeito navegando dela. Eu serei o primeiro. Que legal. Bom, então, para usar o nosso radialista aqui, comunicador, me faça um favor. Obrigado pela entrevista. Diga assim: daqui a pouco, as notícias com Valéria Marques. Daqui a pouco, as notícias com Valéria Marques, aqui é a Super Rádio Tupi. Opa! Obrigado, prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, ao vivo na Tupi, a maior rádio.